Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Vamos agora dar um giro pelo Brasil. Tem campeonato gaúcho, paulista, carioca, baiano, catarinense, cearense, goiano, paranaense, pernambucano. É um giro de norte a sul aqui no Brasil e aqui, é claro, no plantão do Paulinho. Lembrando que o Campeonato Mineiro começa no meio de semana, então a partir dessa semana também tem Campeonato Mineiro aqui no plantão do Paulinho, sempre para a KTO. Entra no site kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Começando pelo gauchão que iniciou neste final de semana. Grêmio perdeu para o Caxias fora de casa por 2-1. O Inter fez o tema de casa no Beira-Rio sem público, derrotou a Avenida por 1-0. Juventude jogou em Bento, derrotou Santa Cruz por 1-0. São José e São Luís empataram em 1-1. Em Pelotas, Brasil e Novo Hamburgo ficaram no 0-0. E em Bagé, o Ipiranga venceu de virada o Guarani por 2-1. Ipiranga, Caxias, Inter e Juventude, os vencedores da rodada. Lembrando, são 11 rodadas na fase classificatória. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. Do primeiro ao quarto colocado, é jogo único, jogam em casa. Hoje, por exemplo, Ipiranga, Caxias, Inter e Juventude jogariam em casa contra São José, São Luís, Novo Hamburgo e Brasil. Teríamos Ipiranga e Brasil, Caxias e Novo Hamburgo, Inter e São Luís, Juventude e São José. Lembrando que, ao final das 11 rodadas, os dois últimos caem para a segunda divisão do futebol do Rio Grande do Sul. No Paulistão, o Bragantino perdeu em casa para o Água Santa por 1-0. Em Ribeirão Preto também derrota do mandante. Botafogo foi derrotado pelo Santos por 1-0. São Paulo fez 3-1 no Santo André. Ponte e Mirassol empataram em 1-1 jogos no sábado. No domingo, também 1-1 para Novo Horizontino e Palmeiras. O São Bernardo fez 2-0 no Ituano. A Inter de Limeira perdeu em casa para a Portuguesa por 3-2 e o Corinthians venceu o Guarani de Campinas por 1-0. No Paulistão, são 4 grupos de 4 equipes em cada chave ao final. Das 12 rodadas, os 2 primeiros de cada chave avançam para as quartas de final. No grupo A, Portuguesa e Santos lideram com 3. No B, Água Santa tem 3 pontos, Palmeiras e Ponte dividem a segunda posição com 1. Grupo C tem Corinthians com 3 pontos e Mirassol com 1 pontinho na tabela. O São Paulo é líder do grupo D junto com o São Bernardo. Então hoje estariam passando, claro, primeira rodada ainda, Portuguesa e Santos para a próxima fase. O Água Santa, aqui teremos que ver a questão aí de cartões entre Palmeiras e Ponte Preta, Corinthians e Mirassol e também São Paulo e São Bernardo. No Carioca, tivemos a segunda rodada. Botafogo derrotou o Bangu por 2-0. Madureira fez 1-0 no Audax, os jogos do sábado. No domingo, o Flu derrotou por 2-1 a Portuguesa. O Flamengo empatou com o Nova Iguaçu em 1-1. Volta Redonda perdeu em casa para o Boa Vista por 3-2. E o Vasco empatou em 3-3 com o Sampaio Corrêa. Lembrando que Fluminense, Flamengo e Vasco da Gama estão com equipes reservas, times Bs, jogando aqui o Cariocão. O Botafogo também está meio que mesclando, mas jogando também mais com os reservas, mas mesclando um pouco mais aí. Neste momento, lembrando que, ao final das 11 rodadas, o primeiro colocado será o campeão da Taça Guanabara. Primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados, ao final das 11 rodadas, vão para as semifinais para disputarem o título do Campeonato Carioca. Do quinto ao oitavo lugar, vão para a Copa Rio, para a Taça Rio. Então, os 4 primeiros decidem o Campeonato Carioca, do quinto ao oitavo para a Taça Rio. E o último colocado, depois das 11 rodadas, vai cair para a Série B da próxima temporada no Cariocão. Vamos agora para a Bahia, para Boa Terra, que teve a segunda rodada com Jacobina e Itabuna 1-1. O Vitória bateu o Bahia de Feira por 1-0. O Jequié em casa foi derrotado pelo Barcelona por 2-0. O Bahia empatou com o Atlético de Alagoinhas em 3-3. E o Juazeirense derrotou por 2-1 Jacuipense, portanto, a segunda rodada do Baiano. Lembrando, na Bahia, são 9 rodadas na fase classificatória. Ao final das 9 rodadas, os 4 primeiros avançam para as semifinais da competição. O Vitória é líder isolado,
2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, 100% de aproveitamento lá na Bahia. Em Santa Catarina começou no fim de semana o Campeonato Catarinense, que teve Criciúma 4-1 para cima do Figueira. O Joinville em casa perdeu para o Marcílio Dias por 3-2 e a Chape derrotou o Ercílio Luz por 1-0 jogos do sábado. No domingo, em Lages, Inter e Concórdia ficaram no 0-0, o Barra perdeu em casa para o Brusque por 3-1 e o Avaí fez 3-2 no Nação. Lembrando que são 11 rodadas na fase classificatória do Campeonato Catarinense. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. Lembrando também que 11º e 12º, ao final da fase classificatória, vão cair para a Série B do Campeonato Catarinense. Vamos para o Ceará, que teve a primeira rodada no fim de semana. No sábado, Fortaleza bateu por 2-0 o Horizonte e o Ferroviário, o Ferrão, perdeu para o Floresta por 3-1. Nesse domingo, Iguatu 2, Atlético 0, Maracanã e Ceará 1-1. Nesta segunda-feira acontece às 8 da noite o encerramento da primeira rodada com Caucaia e Barbalha. 2 grupos de 5 equipes no Ceará. São 5 jogos na fase classificatória. Ao final dos 5 jogos, Grupo A contra Grupo B, ao final dos 5 jogos, o primeiro colocado de cada grupo avança para as semifinais. Segundo e terceiro colocados vão disputar as semifinais, aliás, as quartas de final. Quartas de final, os 2 primeiros, o segundo e terceiro colocados do Grupo A, o segundo e terceiro colocados do Grupo B. Lembrando que os primeiros colocados, hoje, o Floresta e o Iguatu estariam classificados para as semifinais. Aí teríamos aí Fortaleza e Maracanã, Ceará e Barbalha disputando uma vaga, né, 2 vagas para as semifinais para enfrentarem Floresta e também o Iguatu. Vamos seguir aqui, vamos para Goiás. Lá em Goiás, a segunda rodada aconteceu no fim de semana. No sábado, Iporá e Goianésia empataram em 1-1. O Vila perdeu para o Anápolis fora de casa por 1-0. Nesse domingo teve clássico. Atlético e Goiás ficaram no 0-0. 0-0 também para Craque e Aparecidense. O Goiânia goleou por 4-1 o Jataiense e o Goiatuba fez 1-0 no Morrinhos na segunda rodada lá em Goiás. Em Goiás, são 11 rodadas na fase classificatória. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. 11º e 12º colocados, os 2 últimos, caem para a Série B da próxima temporada. Vamos seguir. No Paraná, a segunda rodada aconteceu no fim de semana. No sábado, o Maringá Futebol Clube em casa goleou o Andraus Brasil por 3-0. Nesse domingo, Cianorte 1, Londrina 0, Azures e Atlético empataram em 0-0. O Galo Maringá empatou em 1-1 com o FC Cascavel e o Operário em Ponta Grossa fez 2-0 no PSTC. Nesta segunda-feira, 8 da noite, fechando a segunda rodada, jogam Curitiba e São Joséense. Lá no Paraná, são 11 rodadas na fase classificatória. Terminadas as 11 rodadas, ao final dos 11 jogos aí para cada equipe, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. E os 2 últimos caem para a Série B da próxima temporada no Paraná. Finalmente, Pernambuco, que teve já a sua terceira rodada. No sábado, o Sport derrotou o Santa Cruz no Clássico Pernambucano, um dos clássicos, por 2-1. Nesse domingo, o Central fora de casa derrotou o Flamengo por 3-2. Náutico e Maguari empataram em 0-0. O Retrô em casa perdeu para o Petrolina por 1-0. E o encerramento desta rodada, que é a terceira, acontece nesta segunda-feira, 8 da noite, com Afogados e Porto. Lá em Pernambuco, são 9 rodadas na fase classificatória. Ao final das 9 rodadas, primeiro e segundo colocados já avançam para a fase semifinal. Hoje, por exemplo, o Central com 9 e o Náutico com 7 estariam garantidos na fase semifinal. Iriam para as quartas de final. Retrô, Santa Cruz, Sport e Petrolina. Então, do terceiro ao sexto para as quartas de final. Aí teríamos Retrô contra Petrolina, Santa Cruz contra Sport. Os 2 que passarem aqui enfrentariam lá Central e Náutico. Portanto, 9 rodadas. Os 2 primeiros ao final das 9 rodadas vão para as semifinais. Do terceiro ao sexto colocado para as quartas de final. 9º e 10º colocados em Pernambuco caem para a Série B da próxima temporada. Deixa eu passar rapidamente aqui para você que acompanha o plantão do Paulinho. Está perguntando de repente quantos pontos meu time tem que fazer para passar de fase, Paulinho. Por exemplo, aqui ó, no Pernambucano eu faço uma média, né? Para garantir no mínimo a segunda posição, para avançar, portanto, para as semifinais, 18 pontos.
para garantir pelo menos o sexto lugar aqui, ó, para ir para as quartas de final, 12 pontos no Campeonato Pernambucano. Vamos aqui para o Paraná, para garantir a oitava posição, 14 pontos com certeza. Talvez com 13 também garanta a vaga. Em Goiânia, 12 pontos, pessoal. Pela média que eu fiz dos últimos campeonatos goianos lá, 12 pontos dá para talvez garantir aqui a oitava posição em Goiás. Vamos para o Ceará? Campeonato cearense aqui, ó. Vamos para o Ceará? Cadê o Ceará? Tá aqui, ó. O Ceará teve a primeira rodada apenas. São 2 grupos de 5. Então o Ceará é o seguinte, já fiz o cálculo aqui, ó. Ceará, para garantir a primeira posição da chave para ir direto para as semifinais, 13 pontos, 13. E para garantir pelo menos a terceira posição e passar de fase e ir para as quartas de final, no Ceará, 8 pontos, portanto, para a terceira posição. Vamos para Santa Catarina. 12 pontos no mínimo para garantir o oitavo lugar aí. Talvez 13, talvez 11, mas 12 talvez dê para garantir. Fiz a média dos últimos campeonatos catarinenses para a previsão, portanto. Tá bom, pessoal? Então, em torno aí de 12 pontos. Deixa eu seguir aqui, ó. Campeonato Baiano. Só 4 avançam para as semifinais. Quarta posição, 14 pontos. Em torno de 14 pontos, talvez 13 para garantir a quarta colocação no Campeonato Baiano. Vamos para o Rio? Taça Guanabara, pessoal. Primeiro é o seguinte, Taça Guanabara. Depois de 11 rodadas, o primeiro colocado é campeão da Taça Guanabara. Para ser campeão da Taça Guanabara, na média, 26 pontos. Já teve campeão com 28, teve campeão com 22, na média, 26 pontos para ser campeão da Taça Guanabara. Primeiro colocado. Para garantir vaga nas semifinais do Carioca. Portanto, a quarta colocação, estou projetando aqui, 20 pontos. Para o quarto lugar, para avançar às semifinais, 20 pontos no Campeonato Carioca. No Paulistão que fica mais difícil, pessoal, porque são 4 grupos, jogos, os times não se enfrentam nos grupos, são grupos separados. Só para vocês terem uma ideia, no Paulistão no ano passado, teve clube que passou na segunda posição no grupo com 26 pontos e teve grupo em que o segundo colocado passou com 12. Então fica difícil projetar no Paulistão. Vamos para o Gauchão? Gauchão é o seguinte, pessoal, ó. São 11 rodadas. Os 8 primeiros avançam para as quartas de final da competição. Estou projetando aqui, ó, pela média dos últimos anos do Gauchão, 14 pontos, talvez 13. 14 pontos com certeza, talvez 13 para garantir pelo menos a oitava posição no Campeonato Gaúcho. Gauchão, Paulistão, Cariocão, Baiano, Catarinense, Cearense, Goiano, Paranaense, Pernambucano, os campeonatos pelo país aqui no Plantão do Paulinho. Durante a semana eu vou também trazer aqui outros campeonatos estaduais. É isso aí.